Muito obrigado. Queria convidar Tânia Zaguri para vir ao palco. Queria agradecer imensamente ao Afonso, mais um encontro nosso. A gente veio do hotel para cá tentando levantar quantos anos que a gente tem esses encontros que ele sempre me propicia. É sempre muito bom, muito bem organizado. Agradeço a presença de todos e espero ser útil a vocês. Esse meu novo livro é o 32º da minha carreira, 26º em termos de, quer dizer, ser só eu a autora, né? E mais 6 que são em coordenação com outros autores. Bom, eu trouxe uma apresentação para vocês terem uma ideia de por que eu resolvi escrever esse livro. Na verdade, porque eu digo que eu sou uma observadora da história da educação no Brasil. Ano que vem eu completo 50 anos de trabalho em educação, nas mais diversas etapas, desde o fundamental até o nível superior, até a pós-graduação. Mas eu comecei a me preocupar, principalmente porque, claro, quem está criando seus filhos hoje já é um pai, já é uma mãe, ou quem cuida, enfim, não importa se seja pai de sangue ou não, o que importa é que quem está criando as crianças hoje são pessoas que já nasceram tendo, digamos assim, computador em casa, né, ou usando as mídias, né, as múltiplas mídias. E eu até achei assim, muito coincidentemente interessante, o Afonso não sabe disso, mas ele ter colocado aqui o nosso encontro, no hospital, porque eu acho que a gente está mais ou menos precisando mesmo de um CTI de relacionamento. Eu achei essa coincidência interessante, porque me preocupou tanto a ponto de eu escrever para os pais. Porque, como eu estava falando hoje com algumas pessoas a quem eu dei entrevista, eu fico preocupada porque eu percebo que, como a pessoa já nasceu tendo computador em casa e tal, né, principalmente nas classes A, B e uma parte da C, então, ela acha-se muito natural que uma criança de 5 anos tenha acesso ao computador, até a celular. A grande dúvida dos pais hoje tem sido, quando me perguntam, com que idade eu devo comprar um computador? Com que idade eu devo dar o celular para o meu filho? Quer dizer, não há uma dúvida sobre se deve, e sim quando deve, porque é um ponto pacífico, né, que tem que dar. Bom, não é que seja ruim, mas eu acho que nós pais, nós adultos, temos a responsabilidade de estarmos atentos e sabendo que nenhuma mídia, nenhuma tecnologia, nada que o homem desenvolveu é bom ou mal em si. O uso que a gente faz dele é que pode ser bom ou mal. E, evidentemente, que o excesso nunca é positivo. Então, não há dúvida hoje que todos os jovens, quem não tem, lá na classe D, fica desesperado, os pais, inclusive, fazem crediários a perder de vista, porque o filho tem que ter um computador, porque a sensação que se tem hoje é que quem não usa essas mídias vai ficar fora da realidade. Então, foi feito um estudo que mostra, por exemplo, que as tecnologias que mais influenciam as novas gerações, eles tentaram levantar para ver qual que influenciava mais. Aí vocês veem a lista aí. Somente o computador, a TV aberta, a TV fechada, as redes sociais, os celulares, os filmes, os jogos, a internet, enfim, tudo. Então, o que a gente não sabe é que tipo de novo homem a gente está criando. Porque nunca existiu ainda uma geração que nasceu já usando como se usa hoje tantas mídias ao mesmo tempo. Eu acabei de ver outro dia na internet, se vocês botarem lá no YouTube e escreverem neném engatinhando para pegar um celular, vocês vão achar esse filminho, que é um neném de uns 6 meses, ele ainda não anda, né? Está na cama, de bruço,
né? Ele já levanta a cabecinha, já sabe ficar de cabecinha engatinhando, se arrastando na cama, porque a mãe botou o celular. O neném está aqui, o celular está aqui. A mãe botou ele ali, aí a criança, que não ainda anda, fica ávida e engatinha, se arrastando, segurando a colcha para poder pegar o celular. Quando ele está pegando, ele pega o celular, a mãe tira da mão e bota mais adiante e para ele fazer a mesma coisa. Por quê? Porque ela está filmando para botar na internet. Quando ela tira o celular e bota adiante, o neném chora desesperadamente. Mas ela não fica triste, ela ri. Então, eu pergunto, quem são as pessoas que têm que proteger nossas crianças? É o pai e a mãe. Então, você, por um prazerzinho de se exibir na web, você esquece o teu filho. Então, se a gente, já nesse momento em que um pai e uma mãe são capazes de deixar o filho numa situação, às vezes, difícil, de sofrimento, né? Mesmo que não seja um sofrimento atroz, nem vai traumatizar, mas, gente, isso não se espera de uma mãe, né, fazer. E, outras palavras, a gente sabendo que todas as mídias hoje influenciam, um exemplo vale por 1000 palavras. É uma velha frase, mas que nunca esteve tão assim, quente, tão, na verdade, tão realisticamente sendo comprovada como hoje. Enfim, se nossos filhos, exatamente num momento em que pai e mãe ficam fora de casa quase o dia todo, porque essa revolução comportamental começou na minha geração, quando realmente todas as mulheres resolveram que elas iam trabalhar, porque tem que ser independente. Eu aprovo inteiramente, fui uma das que também queimei sutiã em praça pública, essas coisas todas. Lutei para a nossa independentização e conseguimos, mas a gente não imaginava que íamos ter outro tipo de problemas surgindo, né? E, dependendo de como a gente age, esses problemas poderão ser mais ou menos graves. Eu não quero ser alarmista, porque o que eu digo nesse livro que eu acabo de publicar é que a gente pode, sim, compartilhar essas novas mídias com nossos filhos, mas com uma certa parcimônia, com equilíbrio e na dosagem certa. Por isso que eu disse que foi tão bem escolhido esse auditório dentro de um hospital. Porque, quando um médico receita um remédio, ele receita dose e hora de usar, não é? E nós temos que fazer a mesma coisa, porque, senão, o remédio usado em excesso e fora de hora, ele, em vez de bem, vai fazer mal. É a mesma coisa com as novas mídias. Por quê? Porque, na verdade, vocês vejam, pelo menos no passado recente, a mãe ficava em casa, né? A mulher, digamos assim, não precisa ser a mãe, quem cria. A mãe ou a avó ficava em casa com a criança. Então, havia uma supervisão direta. Agora, não tem. É à noite que a gente chega e a mulher está tão cansada quanto o marido, né? Então, ainda vai, né? Vamos jantar, vamos ver uma notícia, vamos... Mas você tem que ver tarefa de casa também, você tem que fazer tudo que a gente diluía durante um dia, agora não. Então, gente, o que a gente não pode esquecer é que nós dois, né, pai e mãe, estando ausentes, o nosso filho, quem é que está educando a nova geração? Quem é que está discutindo? Porque, discutindo, quando eu digo no bom sentido, do debate, né, de dizer, meu filho, pensa sobre isso. Né? Quem é que está ensinando nossos filhos? São todas essas mídias que vocês viram que o estudo mostra que todos eles estão sendo usados avidamente. Então, a criança usa um pouco o computador, daqui a pouco está vendo o desenho animado, daqui a pouco... Né? Quando meus filhos vinham o desenho animado, eu não estou saudosismo do velho tempo, não, mas era mais ou menos assim. Eu estava em casa, em algum momento, eles estavam vendo desenho, às vezes era até o Pica-Pau, que hoje em dia é a coisa mais inocente que pode existir, né? O desenho do Pica-Pau, mas eu mostrava que o Pica-Pau, muitas vezes, ele estava agindo inadequadamente, numa conversa, porque um dos meus filhos amava, né, o Pica-Pau. Então, ele dizia, ai, mãe, olha o desenho do Pica-Pau. E, às vezes, o Pica-Pau estava assim, causando assim, maiores danos a terceiros, um outro animal e tal. E aí eu dizia, não, mas ele está horroroso, não quero nem ver mais esse desenho. Então, você não precisa nem ser aquele chato que fica assim, dogmaticamente passando normas e regras. Você faz um comentário. E isso é, o que eu digo, um elemento destoante daquele contexto. Porque
as coisas que eles assistem, quer dizer, como a imagem tem um poder fantástico. E hoje vocês sabem que a tecnologia é cada vez mais apurada. O que me preocupa é que ela é de um tom de realismo, né, que não tem fantasia. Outro dia eu fiz questão de procurar o Mickey dos desenhos animados que eu assistia e comparar com o desenho de hoje, que dá 4 dimensões, né? Um filme hoje é quase que você está dentro, né, do filme. Então, era muito mais fácil uma criança, num desenho como eu via, que era quase que naif esse desenho, a gente não entrava tanto, né? Não passava tantas emoções. Era engraçadinho, mas não assustava tanto quanto o realismo, o hiperrealismo que as novas mídias trouxeram. Então, o grande problema, o maior problema para mim, é que, na verdade, a criança não tem defesa para se defender do conteúdo que está subliminarmente sendo inculcado. Ela tem uma visão linear, esse aqui é bonzinho, esse é malvado, e acabou. Mas, muitas vezes, hoje, por exemplo, nós temos o herói sendo tão cruel quanto o bandido. Mas, como ele está do lado certo, entre aspas, ele fica defendido para escalpelar, agredir, né? Também com a mesma violência. Então, eu acho que esses valores, essas coisas que fazem com que a gente fique assim em dúvida, meu Deus, será que quando que eu posso dar? Quando é que não vai fazer mal? As pessoas querem regras fixas, porque com isso, como nós hoje estamos muito inseguros, com tanta coisa nova, é natural. Então, você quer dar tudo de bom para o teu filho, não quer? Aí você fica assim, puxa, mas todos os amiguinhos dele já têm, como é que o meu filho vai ficar por baixo, tadinho? Mas será que vai fazer mal? Então, Tânia, quando é que eu posso dar? É com 5? É com 7? Não tem uma idade. O que precisa é a gente ver o contexto geral. E, quando eu digo contexto geral, não é assim, todo mundo tem, então eu também vou dar. Sabe? É preciso que a gente volte a confiar na gente mesmo, né? Como dizem os nossos amigos, confiar no nosso taco. A gente sabe se está no momento ou não. Por quê? Porque você tem que olhar cada filho para entender que, às vezes, um pode até ganhar mais cedo, mas outro não, por causa das características individuais. Bom, para não dizer que eu não disse que tinha coisas boas, eu botei essa lâmina aqui para vocês verem que, realmente, hoje, por exemplo, eu, como professora, eu formo professores, né? Eu, atualmente, não trabalho mais no ensino básico, mas eu trabalho a nível de pós-graduação e de graduação. Então, o que acontece? Eu sei que a gente precisa orientar os professores a dar, né, dar uma aula atraente. Por quê? Porque essas novas mídias, com certeza, têm um potencial motivacional indiscutível. Tanto assim que todo mundo adora. E nós também. Eu mesma digo, olha, se não fosse essa tecnologia, eu não teria 32 livros publicados. Seria impossível eu, em 20 e poucos anos, ter publicado tantos livros. É porque, realmente, antigamente, datilografava e depois tinha que corrigir folha por folha. Agora, não. Você vai lá, dá um Ctrl+Del e pronto. E corta e cola, é um espetáculo. Então, não há dúvida. Mas isso, o que eu já coloquei para vocês, é preciso saber usar. Então, ninguém vai deixar de dar nada para os seus filhos. Apenas nós vamos saber quando é que ele está apto a ganhar aquilo. E outra coisa, nós temos que ter muita segurança, mesmo que você ache, está apto a ganhar, mas tem que saber que contrato nós vamos fazer. Como eu disse, a receita médica. Meu filho, olha, você vai nesse aniversário ganhar isso, mas vai usar dessa maneira. E, como nós estamos numa época de muita liberdade, a gente acha muito estranho, ou até assim meio autoritarismo, né? Ai, que medo de ser autoritário. Você não quer sancionar, quer dizer, você fez o contrato, o teu filho burlou o contrato e você fica assim, mas tadinho, né? É tão tentador. Aí você não pune. Quer dizer, quando eu falo sanção, eu estou falando de punição no bom sentido, né? Que a sanção é a correção do desvio. Então, é simplesmente, olha, você vai ficar uma semana sem usar. Agora, me perguntaram na entrevista de hoje, e eu achei pertinente, vou até lembrar, saindo um pouquinho do roteiro, porque me perguntaram, e aquele negócio lá da escola, lá de Goiás?
E aquela criança, não sei se vocês tiveram, uns 2 anos atrás, se vocês leram, uma criança, um adolescente de 14 anos se suicidou, se jogou do terraço do prédio onde ele morava, em Vitória, no Espírito Santo, porque os pais tinham botado, você leu, né, de castigo, porque ele estava tirando nota baixa na escola, só ficava digitando o tempo todo no computador, jogando joguinho, não sei o quê. Então, eles deixaram ele 15 dias, ou alguma coisa assim, vamos dizer, o tempo não importa, deixaram de castigo, vai ficar sem usar por um tempo. E aí o menino se suicidou. Bom, eu não quero estar na pele desses pais, né? Tadinhos. Morro de pena só de pensar, mas a verdade é que não foi por isso. A mesma coisa que aconteceu nessa escola em Goiás. É preciso que a gente não se dê... Sabe o que é? Quando eu me lembro do passado recente, por exemplo, meus pais jovens, quer dizer, os avós de vocês, talvez, que são mais jovens do que eu, então, os avós de vocês. Quando uma notícia acontecia, você só tinha ciência dessa notícia, como? Pelo rádio ou pelo jornal. Quando a televisão começou a aparecer nas nossas casas, isso foi após os anos 60, veja bem, começou a ser comercializado nos anos 1960 para cá. Então, a televisão é relativamente jovem, né? E aí as notícias começaram a chegar mais rápido. E depois, com a TV a cabo, mais rápido ainda. E agora, com as redes sociais e os computadores, você acorda de manhã, entra no Twitter, tá? Tá lá tudo. Você lê a notícia resumidamente, em 1 minuto, você está a par de tudo. Então, claro, por isso a gente fica sabendo de coisas que provavelmente aconteciam, mas que não chegavam a nós, porque a gente não tinha tantas mídias tão rápidas, né? Então, a notícia em tempo real aconteceu, daqui a 5 minutos você está sabendo. Quando eu vim para cá, eu fiquei sabendo que o nosso presidente passou mal e teve que fazer uma pequena cirurgia hoje. Isso ia levar semanas para a gente saber, há 40 anos atrás, né? Hoje a gente sabe, aconteceu ainda agora. Então, por isso, a gente tem uma visão meio apocalíptica, né? Você tem a impressão que o mundo está virado de perna para o ar, que está tudo acontecendo horrível. Não, acontecia também. E essa tragédia, por exemplo, de Goiás, que eu citei, mesmo motivo provável do menino que se suicidou. Porque ninguém sai matando, pega uma arma e sai matando todo mundo, porque alguém disse que ele é fedorento. Né? Aí começa a dizer, não é bullying, é um outro tema que a gente trata no livro de uma maneira um pouco mais embasada do que isso que a gente vê por aí nas mídias. E que assusta, né? Então, você fica apavorado, porque não tem uma noite que não se fale de bullying nas mídias, né? Então, você tem a impressão que está todo mundo enlouquecido, todo mundo um arranhando o outro. Não é bem assim. Apenas as pessoas, às vezes, nós temos acesso maior às notícias, o que é um benefício. É claro que eu acho fantástico que, se o meu neto me pergunta, vovó, eu tenho essa pesquisa aqui para fazer, me ajuda? Eu digo, não, senta aqui, ó, Google. Né? Você entra ali, antigamente tinha que ir lá na biblioteca. Então, tudo isso é fantástico, é muito bom. E também não há dúvida alguma que você pode viajar pelo mundo sem sair de casa. Você pode ir para um museu. Então, eu quero que vocês saibam que ninguém aqui está falando contra as mídias. Eu estou falando contra o uso, né, excessivo, o inadequado ou precoce. Quais são os aspectos negativos? Então, aqui vocês têm algumas coisinhas que a gente pode discutir. Por exemplo, esse primeiro item, a apresentação de conceitos estereotipados, né, contra mulheres, contra minorias, contra negros, contra ciganos, contra qualquer minoria, né, até politicamente. Bom, nós somos capazes, e olha bem, infelizmente, nem todos nós somos capazes de separar o joio do trigo, de dizer, não, essa notícia aqui, peraí, pelo amor de Deus, isso aí está errado. Eu não vou acreditar nisso, vou verificar se isso é verdade mesmo. Uma criança, ela não tem condição de fazer isso. Não porque ela não seja inteligente, apenas porque a fase do desenvolvimento dela não permite. Ela ainda é uma criança, por isso que ela nem responde criminalmente, porque ela não consegue, por exemplo, separar ficção de realidade. Bom, e com isso, né, o que vai vigorando
se a gente não ensinar nossos filhos a serem espectadores divergentes. O que é ser um espectador divergente? É simplesmente isso que eu acabei de falar. Não acreditar em tudo que você vê, não acreditar em tudo que você escuta, mesmo que seja o teu herói favorito, né? Isso é com uma palavrinha. Então, eu sempre digo a gente, eu sei que a gente é ocupadíssimo hoje, a gente está podre de cansaço quando chega em casa de noite, mas não deixem de reservar, pelo menos no fim de semana, num feriado, sempre tem uma oportunidade, quando a gente quer, assiste o programa preferido do teu filho, um pouquinho com ele, 20 minutos, 15 minutos, 10 minutos já está bom, porque você vai ver, né, o que ele gosta e por que ele está gostando. De repente, ele gosta daquilo que você percebe como positivo. Mas e se não for? Quando a questão do bullying, por exemplo, eu sei que todo mundo está preocupado com bullying, mas sempre é do filho sofrer bullying, mas não de praticar bullying. E alguém pratica. Para ter alguém que sofre, tem que ter alguém que pratica. Então, nós pais temos que estar atentos a que sentimentos o meu filho demonstra. A gente nota a diferença dos nossos filhos. Se você tem 2, hoje a média de filhos no Brasil é 1,9 por família. Eu acho engraçado esse cálculo, né? Porque falta 10% de alguma criança em algum lar por aí, né? Então, brincadeiras à parte, mas a verdade é que mais ou menos 2 filhos, né, tem sido a média. Então, você nota, puxa vida, meu filho, esse nem parece meu filho, é tão diferente do outro. E são filhos dos mesmos pais. Por quê? Porque existem as características pessoais, né? Eu não sei, por exemplo, quer dizer, esse estímulo, como eu disse, a gente pensa que mas é o máximo, Facebook, Instagram, tudo é o máximo. Alguém está ganhando dinheiro com isso. Ninguém faz essas coisas de graça. Então, o que está por baixo dos panos, da mesma maneira que com a TV, é isso aqui. É estimular consumo, poder de compra, quer dizer, a nossa sociedade está dando valor aqui. Eu estava até no avião, vim escrevendo um artigo, que vou mandar para um jornal, não sei se vai publicar, mas era questionando isso, né? Quem são as pessoas que são entrevistadas nos programas de TV? 99% das vezes são artistas, atores, celebridades, digamos assim, né? Quem é que entrevista um cientista? É capaz de alguém perguntar, mas o Brasil tem cientista? Olha que tem, e muito bons, mas não tem visibilidade nenhuma. Então, como é que o meu filho, o que o meu filho vai considerar importante? Ter o bumbum durinho? É isso que a gente quer? Né? Meu filho, minha filha, não importa. Outra coisa que eu não sei se vocês já perceberam em si, eu até peço a vocês que prestem atenção se vocês, quando usando essas mídias, às vezes não tem um sentimento de incômodo, assim, uma impressão de, nossa, eu estou sozinha, nossa, eu não consegui fazer isso, nossa, eu não tenho uma roupa assim, nossa, eu não estou com essa perna que essa mulher tem, entende? Então, é importante que a gente também mostre para os nossos filhos que o que está ali nem sempre é a verdade. Né? Porque ninguém vai dizer lá, olha, gente, eu descobri hoje que eu estou com uma flacidez. Ninguém vai dizer isso. Né? Você vai dizer que você está lindo de morrer, né? E vai mostrar só o lado bom. Por isso, um estudo recente na Alemanha mostrou que as pessoas, depois de 10 minutos no Facebook, muitas, o percentual não me lembro exatamente para dizer para vocês, mas era elevado, mais de 70% das pessoas se sentem deprimidos. Agora, o mais engraçado é que você sente uma vontade de não sair. Por quê? Porque você está procurando consolar esse teu coração, que fica meio abalado, né? Por conta disso. A tua autoestima começa a ficar baixa. Poxa, o fulano deu uma festa, não me convidou, olha aqui, descobri isso. Ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Então, é aquela síndrome, né? E que pode levar, né, a agressões, principalmente a quem não tem valores bem implantados. Daí porque eu digo, tadinho de nós pais, cada vez aumenta mais a nossa responsabilidade social. Não é apenas o nosso filho ser bem orientado, a sociedade
também vai sofrer as consequências disso que nós estamos vivendo hoje. Foi por isso que eu resolvi escrever o livro. E esse é o lembrete mais importante. Quanto mais cedo a criança fica exposta a esses conteúdos, mais influenciável ela é e, portanto, mais isso vai influenciar também na formação dos valores dela, do caráter dela. E quanto mais tempo, maior a influência. Então, se você pega, como você vê hoje em dia, porque uma coisa eu quero dizer para vocês, é claro que é delicioso. Você chegou em casa, nós mulheres, então, principalmente, né? Porque a gente ganhou o direito de ser independente, mas nem tanto, né? Porque a gente chega em casa, maridinho está assim, puxa, amor, você chegou tarde, hein? Estou morrendo de fome. Gente, o que é isso? É claro que já tem alguns que não são assim, mas muitos ainda são. Então, você vai esquentar comida, botar a mesa, fazer tudo, né? Ah, meu Deus, que nossos pais faziam, e mais o que a gente faz. E aí não sobra tempo para orientar os filhos. E aí, se ele está quietinho, gente, é tudo de bom. E ele está quietinho quando? No computador, jogando joguinho, não é fazendo trabalho de casa nem conjugando o verbo. Bom, em síntese, não há dúvida, hoje, inúmeros estudos em todo o mundo provam que o que nós estamos tendo de desdobramento dessas tecnologias tão maravilhosas? Sedentarismo, obesidade, falta de moderação alimentar. Porque, vejam, você está sentado ali 2, 3 horas, aí está com fome, você não vai esquentar feijão, arroz, carninha e salada. Você vai lá e pega, sei lá, uns Cheetos esquisitos, qualquer um desses, batata frita e, ó, vai beliscando. Com isso, a obesidade no Brasil, que não era um país obeso, já é um país com mais de 50% de pessoas, se não obesas, com excesso de peso. E, com isso, também, evidentemente, quanto mais tempo você fica nas mídias, menos contato de verdade você tem. Eu canso de ver, um dos livros que eu publiquei chama-se Filhos Adultos Mimados, Pais Negligenciados. Porque eu entrevistei mais de 200 pais nesse estudo, pais que já são avós, né, da minha faixa etária ou mais, e eles diziam, meus filhos não têm tempo para me visitar. Eles só me telefonam quando precisam de alguma coisa. Não é assim para dizer, oi, mãezinha, tudo bem? Sempre, é claro que existem exceções, não estou falando que seja todo mundo, mas é crescente o número de pessoas que alegam isso. Não, eu não tenho tempo, então você não visita as pessoas, bom, depois que teu filho vai dormir, aí você que vai curtir as mídias. Então, você dorme menos também, estuda menos, lê menos e se comunica menos, embora você viva com aparelhos que são para comunicar-se com, e você não comunica, na verdade, com ninguém. Esse item aqui é que eu acho fantástico e importante. Fantástico não no bom sentido, é triste. Mas, por exemplo, um estudo recente mostrou, e já tem até uma subespecialidade dentro de psicologia e psiquiatria, que é para tratar pessoas com dependência de uso dessas novas tecnologias. E isso são os adultos de hoje. Pensem daqui a 20 anos, esses jovens que são os filhos dessas novas gerações, de quem está tendo filho agora, como é que eles vão ser daqui a 20 anos? Porque a dose de uso deles vai ser muito maior do que a que eu tive, a que vocês tiveram. E o efeito é similar aos de quem joga, de quem tem esse tipo de dependência. Na verdade, eu poderia dizer que é o contrário. Se a pessoa já tem uma... Porque vocês sabem que a dependência, essas coisas de ter vício de álcool, vício de jogo, isso é uma característica que vem gravada, né? A gente já sabe isso através de pesquisas. E é a mesma área do cérebro que vai comandar também a dependência do uso. Então, quem já tem propensão a se tornar um dependente vai ter mais risco em relação a isso. Então, como eu disse, é tão atraente que até um bebê que mal anda já está ali. Essa foto mostra com muita clareza, embora não esteja muito bom aqui a visibilidade, mas vocês estão vendo ali um menino que deve ter menos de 2 anos, se esforçando para mexer no mouse, né, para ver se consegue ligar o computador. Bom, então, aqui só para arrumar uma coisa que eu já falei,
que quanto menor a criança, mais cedo inicia, mais intensa é a possibilidade dela se tornar dependente, dela ficar afetivamente, né, também com dependência, porque, como eu disse, ela não define, ela não sabe o que é. Pode ter medos, né? Se a criança, hoje em dia, já tem razão para ter medos, quanto mais com todas essas influências. E também ela pode adquirir medo do mundo, porque, como eu disse a vocês, os filmes e os desenhos animados de hoje são de um hiperrealismo, né? Aí a gente tem aquela tarja, né? Desaconselhável, porque não pode dizer que foi proibido, porque isso é contra a nossa liberdade, realmente é. Mas eu já entrei em cinema com filmes totalmente inadequados, que tinha criança de 2 anos. Porque, se ele chegar na porta do cinema e o pai disser, não, eu me responsabilizo, o gerente tem que deixar de entrar. Então, a minha pergunta é, depois a gente vai chorar ou vai dizer, poxa, eu devia ter previsto, né, que eu não podia fazer isso? Aqui só alguns exemplos do que está sendo claramente colocado hoje, né? Algumas das coisas que aconteceram recentemente, esse Baleia Azul, né? Quem ia imaginar que podia ter um jogo, o parque, o nome é bonitinho, né? Baleia Azul, deve ser uma coisa fofinha. Fofinha? No Brasil, nós chegamos a ter 1 ou 2 casos de jovens que se suicidaram por causa desse jogo. No mundo todo foi muito maior, então um escândalo, né? Essa outra aqui, 13 razões por quê, também, que trabalha muito essa questão. E esses 2 aqui estão diretamente ligados também a essa questão, porque, vejam, o pai acha que ele deu as ordens, né? Então, eu disse, meu filho, não use, não faça isso. Você pode usar isso, mas não pode usar isso. O menino tem 7 anos, 8 anos, aí ele acha que o menino não obedeceu. Gente, é a gente ignorar a natureza humana. Quanto menor a criança, mais curiosa ela é e menos ela está ainda condicionada ao que é certo e ao que é errado. Então, assim, depois de ver uma novela ou 2, em que sempre os adolescentes estão indo contra os pais são sempre meio loucos, né? E os filhos é que são super equilibrados. Quer dizer, é uma coisa louca, mas que é mostrada assim. Então, os jovens já crescem achando que, não, puxa, realmente, eu tenho todo o direito de enganar meu pai e minha mãe. Então, como é que você hoje, dentro desse contexto, como é que você vai realmente, de fato, de achar que o teu filho não vai burlar aquela norma se ele tem 7 anos? Então, e eu pergunto mais ainda, hoje nós temos na TV filtros que nos permitem evitar o uso de canais que só tem, sei lá, filmes inadequados, né? No computador, a mesma coisa, você pode ter setores, e muitos pais não fazem isso. Não, meu filho, eu confio nele. Tudo bem, para uma criança a gente tem que confiar, mas tem que confiar sabendo que ele é menor de idade, inimputável. A lei não foi criada aleatoriamente, foi criada porque a criança não domina ainda as suas emoções, nem as suas decisões. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado. Esse item aqui de agressão e namoro, sabe de que está surgindo isso? Porque, desde pequeno, a criança começa a assistir filmes em que existe sexo explícito. Muitas vezes, essas relações são relações não saudáveis. Então, o homem espanca a mulher espanca o homem. A coisa assim que é filme, né? Porque, na vida real, pouquíssima gente gosta disso, né? Às vezes, tem um problema qualquer, enfim, não importa, eu não quero entrar em nenhum juízo de valor sobre isso. Entre 4 paredes, adultos fazem o que quiserem, desde que haja consentimento mútuo, né? Agora, uma criança, a gente é que é responsável. Então, um estudo agora recente na Inglaterra e na Alemanha mostrou que o número de estupros aumentou vertiginosamente entre jovens namorados, porque eles acham que a mulher vai gostar de ser violentada, porque ele cansou de assistir isso, ele formou um conceito que leva a que ele só tenha prazer desse jeito. Então, a crise não é para se brincar. Aqui é só uma lista, até era para vocês até fotografarem, se quisessem, não sei se vai dar contraste, mas é só para vocês terem uma ideia de que nem todo jogo que o teu filhinho quer ou que ele ganhou de aniversário, você pode deixar ele usar. Você tem que primeiro ver o que contém. Porque, só para vocês terem uma ideia,
Esse aqui, por exemplo, não sei se vocês conheciam, o Carmageddon, o objetivo é você atropelar o maior número de pessoas. Ganha quem atropela mais velhinhas. Olha que coisa mais linda, né? Faz um bem para a alma. Esse tem um outro aqui, ó, que já até saiu. Esse penúltimo aqui, Repelé, acho que é assim que nem sei como é que se lê isso. O objetivo é um japonês, esse foi tirado do mercado. Se passava no metrô, uma mãe com 2 filhas, e o objetivo do jogo era quem conseguisse mais pontos para fazer com que elas tirassem peça por peça da roupa. E o final era quem estuprasse a mãe e as 2 filhas, quem ganhava mais pontos ainda. Então, veja, tem de tudo no mundo. Por isso, nossos filhos precisam de nós. Essa é a ideia que eu quero passar para vocês. E, agora, alguns desses, provavelmente, vocês vão perceber que já foram tirados de circulação, graças a Deus. O que não significa que não tenha muita gente louca aí fazendo outros. Portanto, eu aconselho vivamente, teu filho ganhou de aniversário, bota no teu computador, olha qual é o objetivo. Se for horroroso, troca, né? Vai na loja e troca. Pode parecer uma coisa, é muito autoritarismo. Não é autoritarismo, gente. Isso chama-se autoridade parental, que é diferente de autoritarismo. E agora, aqui também, eu não podia deixar de falar que existem os novos perigos. Está todo mundo assim, meu Deus do céu, mas o que é isso, gente? Cyberbullying. Cada nome chique, né? Cyberbullying significa perseguição pela internet. Só podia surgir tendo internet. E se teu filho é pequeno, ele está mais vulnerável. Sexting. Agora é chique, as garotas tiram foto, os meninos tiram foto e mandam para o namoradinho, para a namoradinha. Depois que brigam. O primeiro caso que foi revelado sobre isso foi uma menina de 13 anos nos Estados Unidos que namoricou, mas assim tinha relações com o namorado. Então, quando acabou o namoro, ele pegou as fotos das relações deles, não era filme ainda, porque isso já tem algum tempo. Se fosse hoje, ia ser filme, né? Porque todo mundo já tem internet com um filmador e tudo. E mandou para todos os colegas do colégio. A menina se enforcou aos 13 anos e deixou o celular no chão para a mãe saber por que ela se enforcou. E morreu. Então, foi o primeiro caso declarado de sexting, consequência, né, do sexting. Então, o que eu digo? Não quero apavorar ninguém, mas eu quero conscientizar. Esse é o objetivo do livro. Vamos conversar com nossos filhos. Por mais que seja o melhor namorado do mundo, o mais lindo, o mais maravilhoso, despir-se, fazer striptease para o marido, para o namorado, para o noivo, para seja lá quem for teu companheiro, entre 4 paredes, sim. Deixar filmar, nunca se sabe o dia da manhã, né? Então, para que isso? Né? Não precisa filmar. Ao vivo é muito melhor. A gente tem que conversar com eles, formar esses conceitos, mostrar que eles podem ser felizes, ter milhões de prazeres em tudo, né? No jogo, no sexo, mas não precisa correr esse tipo de risco. Mas eu quero fechar dizendo exatamente isso. Nós temos que nos perguntar que tipo de pais nós somos em relação às novas tecnologias, que é um adendo às nossas antigas atribuições. Quer dizer, entraram mais umas na lista. É quase igual à vida de professor. Todo dia entra uma coisa nova para a gente fazer, né? Como docente. Pai e mãe também. E não adianta esperar que só a escola vai fazer isso. A escola vai fazer dentro do que ela pode, porque só na nossa casa é que a gente pode transferir os nossos valores. Você não pode entregar, por melhor que seja o professor, você não conhece direito como é que ele pensa sobre uma série de coisas. Ele está ali para dar aula de ciências, ele vai dar aula de ciências. Você, em casa, é que tem que formar a estrutura básica dos valores dele. Espero ter esclarecido bem do que a gente trata nesse livro, e estou à disposição aqui do Afonso e de vocês. Obrigada. Muito interessante, porque, assim, eu já tenho um filho, né, 21 anos, já é adulto, e eu percebo assim, que, quando ele não precisa mais dos pais, que ele consegue caminhar,
é porque a gente realmente fez um bom trabalho. Exato. Né? Mas eu percebo assim, também que não só os jovens e as crianças estão perdidos, mas os pais estão perdidos também. A gente pega um almoço de domingo, um almoço familiar, os pais botam o celular, uma tecnologia com o jovem, e esquece o contato, sabe? E eu vejo, hoje em dia, assim, eu brigo muito, assim, desculpa, mas eu chego e falo mesmo. Olha o Zap Zap. Eu estou caminhando num passeio e a pessoa está lá assim, né? Então, isso me incomoda, eu como adulta. Imagina que daqui, como nós estamos formando os nossos jovens. Eu formei o meu filho, né? Não é perfeito, não é como eu também não sou. Mas ele, pelo menos, tem um certo discernimento. Como a sociedade, num todo, não só pais, mas os responsáveis de formar uma nova geração, como eles têm que agir agora, como eles devem conduzir essa formação dessa nova geração. Ok, obrigado. Bom, eu acho que eu tentei falar isso na minha explanação. Eu acho que não é uma questão da gente culpabilizar ninguém, é uma questão da gente constatar que nem nós, adultos, estávamos, de fato, preparados para tanta coisa extremamente interessante, motivadora e absorvente, né? Então, daí porque eu escrevi o livro, porque eu percebo que é muito difícil as pessoas terem esse equilíbrio, dizer, não, espera aí, chega, o que eu estou aqui respondendo? Porque também é uma coisa engraçada, né? A gente pode até ter equilíbrio, mas como às vezes os outros são totalmente viciados, né, em ficar no WhatsApp o tempo todo, o WhatsApp, então, nem fala. Aí você limpa, né, respondeu para todo mundo, porque é uma coisa que eu acho que até a gente tem que pensar, né, Afonso, sobre isso. Porque a gente fica constrangido de não responder a uma pessoa que a gente gosta, que te mandou 3 vídeos, nenhum te interessou. Às vezes você nem teve tempo de ver, mas você tem que, pelo menos, dizer para ele assim, puxa, querido, que delicadeza, você me mandou esse vídeo, que bacana. Por quê? Porque você tem uma formação, né, que você não quer magoar as pessoas. Então, eu acho que eu escrevi muito esse livro para que, na medida em que até nós, pais, quando lermos, a gente vai também fazer uma reflexão. Espera aí, eu também não estou meio que exagerando aí? Será que eu li esse livro todo sem interromper 300 vezes para responder um WhatsApp que é um oi de alguém? Sabe? Então, é importante. E eu percebo também uma coisa engraçada, é que está começando a surgir um momento em que algumas pessoas, pelo menos no Facebook, eu tenho visto isso acontecer, colocam lá um texto dizendo, olha só, gente, eu vou ficar longe daqui do Facebook não sei quanto tempo, eu não vou mais responder tais coisas, porque ninguém lê o que eu boto. Aí coloca uma série de observações e diz assim, olha, eu agora vou meio que fazer uma, sabe, tipo, selecionar o que eu corto amigos. Então, eu acho que vai chegar um ponto que as pessoas vão dizer assim, nossa, mas a minha vida, estou ocupando 200 horas do meu dia com isso, né? Eu espero que o livro ajude nisso. Pois não, querida? E há muitos anos acompanho os seus livros, né? E tenho que bom, obrigada, uma grande querida. Admiração, né? E assim, a percepção que a gente tem das famílias é realmente esse momento, né? Que eu acho que ainda não se encontrou essa medida. Então, eu acho que pela história humana a gente consegue ver que em muitos momentos há essa exacerbação. E aí eu acho que quando começa a haver o adoecimento, né? Aí se encontra
né, há uma tentativa, né, de se encontrar essa medida. Então, porque, na verdade, o mundo virtual é muito sedutor. Exatamente. Né? E no consultório, por exemplo, a gente consegue ajudar as crianças. Quer dizer, para nós chegou muita coisa, né, em termos de tecnologia, em relação à alfabetização, em relação à pesquisa, em relação à Coisas boas, né? informação, em relação à leitura, à nossa formação, Claro. através, né? Então, assim, agora, realmente existe, por exemplo, isso que ela contou, as refeições, os rituais, né? Estão sempre permeados por isso aí, não é? E aí, outro dia, por exemplo, achei muito interessante, em Buenos Aires tem um restaurante que eles estão dando 20% de desconto se você tem uma caixinha que você legal. deixa o celular. Entendi. E aí você tem um desconto para que as pessoas possam, de verdade, se Uma encontrar. ideia boa para as diretoras de escola. Isso. 10% de desconto da mensalidade, quem não levar, deixar o filho, deixar o celular na... Com a sua vivência, né, de clínica, enfim, como é que você enxerga isso, esse movimento de exacerbar e, de repente, encontrar um ponto de equilíbrio? Porque eu acho que, ao longo da história, a gente vê esse movimento. A gente vê isso, com certeza. Né? Eu acho que agora a gente começa a pensar sobre isso. E os consultórios começam a ter meninos que são aditos. Então, quer dizer, tem aí eu acho que agora essa reflexão começa a se dar. Eu acho assim, não acho que seja necessário que haja um adoecimento, Sim, né, de repente. Sim. Eu acho que as coisas se regem muito por aquela coisa, né, da dialética, tese, antítese, síntese. Eu acho que nós estamos começando a sair da antítese. Acho que a gente está, nesse momento, deslumbrado. Nós, adultos, também estamos deslumbrados, porque é realmente atraente, é uma coisa que preenche a vida de quem está sozinho, por exemplo. Você fica ali, assiste um negócio, entra no YouTube, revê uma dança de um filme. Tem coisas fantásticas, extremamente positivas. Agora, a dose, né, é que é o grande X da questão. E eu acho que nós estamos aqui reunidos para isso. E em outros lugares que eu tenho ido também, né, dando palestras por aí, é justamente nesse sentido. Gente, é ótimo, é maravilhoso, mas não vamos esquecer que tem que ter a hora de parar. Vocês acabaram de citar 2 exemplos e eu até conclamo todo mundo a cada um criar as suas regras na sua casa, né? Pode ser até em conjunto com os filhos, porque senão a gente perde. Então, eu acho que realmente a gente tem que mostrar para os nossos filhos, olha, vamos fazer umas leis aqui em casa? Não precisa ser você determinar, e sim juntos. Porque também a gente vê muito filho reclamando de que os pais não dão... Nossa, eu falo com o papai, ele está com a mamãe, está todo mundo assim. Tá, meu filho? Não, pode ir sim. Não sabe nem do que ele está falando, né? Então, eu acho importante também que a gente também vista uma carapuçazinha e façamos juntos, que dá muito certo com crianças e jovens. Tânia, queria que você aprofundasse a questão da escola, né? Porque tem escola que proíbe, tem escola que permite, tem escola que está inserindo o WhatsApp até no sistema pedagógico, entende? Fala um pouquinho. Olha, isso é uma coisa que você chamou a atenção, muito boa a sua pergunta, porque nós temos que realmente pensar numa coisa séria que está acontecendo e que várias escolas já colocaram para mim. Vou falar de quando meus filhos estavam na escola. Eu ia lá quando tinha reunião. Quando eu tinha dúvida sobre alguma coisa, eu telefonava, alguém ou marcava uma entrevista ou conversava com o coordenador ou com a pessoa encarregada daquela série, né, que as escolas têm. E, com isso, eu dirimia todas as minhas dúvidas e de necessidades. Agora, o que eu tenho visto e que está causando a maior confusão, não está sendo uma coisa que a gente tem que pensar muito juntos. Eu não vou dizer para vocês que eu tenho uma resposta para isso, porque é uma coisa novíssima. É o grupo de pais WhatsApp de cada escola. Virou uma escravidão. Primeira coisa que eu observei. Para os próprios pais que não estavam muito afim, eles têm que entrar, porque se eles não entram, eles acabam até segregados pelo grupo. Ah, ela é metida, não quis entrar, ela não quer nem saber. Começa a estigmatizar a pessoa. Então, o pai já se sente, quer dizer, além de olhar todas as mensagens da família, dos amigos, do trabalho, ainda tem que ver as da escola. E aí, o que tem acontecido, infelizmente, é que está surgindo ondas de boato nesses grupos. Por exemplo, uma criança brigou com a outra na escola. As escolas sempre resolveram isso sozinhas. Por quê?
Porque é aquilo que eu digo, mesmo que você um dia, Deus não permita que não aconteça isso com vocês, mas vocês descubram que seu filho está praticando bullying. Ele tem cura. E é a escola, se você soube, se a escola comprovou, você foi avisado, você junto com a escola, quer dizer, você família e a escola, tem todo o espaço do mundo para reconstruir esse desvio, porque eu digo que a gente aprende, não é numa linha reta, a gente aprende a vida assim, subindo e descendo, errando e acertando. Então, natural. Agora, isso está virando uma loucura, gente, porque o pai, ele fica... Ai, meu Deus, eu estou atrasado, não olhei as novidades da escola. As novidades da escola são assim, fulana esqueceu a merendeira, não sei em que lugar. Alguém pode buscar? O que é isso, gente? Né? São coisas... Ou é uma coisa totalmente desnecessária, irrisória, ou então uma coisa pequena se torna um problemão, acabam transferindo para todo mundo saber uma coisa que, muitas vezes, uma atitude inadequada de uma criança, que, às vezes, um coordenador pega, um professor pega, e ele trabalha dentro da escola, isso resolve o problema. Às vezes, não de imediato, mas resolve. E qual de nós pode jurar que amanhã ou depois um filho nosso não possa apresentar um problema de conduta? Todo mundo pode, até nós, né? Agora, o problema é a gente retificar, né? Voltar para aquilo que é saudável, positivo e aprovado socialmente. Tânia, mas eu estou me referindo à metodologia de ensino. Ah, por exemplo, sim. no colégio que Tá, eu filha me de fixei. 17, ela usa o WhatsApp em grupos, e eu já vi outro dia, até de forma interessante, faz um grupo de Com WhatsApp sobre certeza, aquela com matéria, certeza. os meninos todos estudam sobre aquela matéria e depois desfaz o grupo. Não, com Entendeu? certeza. Isso aí é o uso pedagógico. E a isso, nós não temos, quanto a isso, não há menor obstáculo, nem menor recriminação. Pelo contrário, tem sido entusiasmante para os jovens. Aliás, até, por exemplo, só para citar um exemplo, esse domingo, eu mesma, na minha casa, recebi um grupo de alunos de um colégio que estavam estudando migração e imigração. E o meu neto é um desses alunos, né, dessa escola, e então a professora estava dando a diferença entre emigrar, imigrar e migrar. Então, eles tinham que descobrir uma família que tivesse imigrante, migrante, os três. E aí a família do meu marido que tem. Então, eles vieram entrevistar meu marido. E, na hora, eles estavam lá digitando as respostas do meu marido e já estavam passando por WhatsApp para o resto do grupo, porque tinham dividido tarefas. Um entrevistava esse, outro entrevistava... Entende? Então, quanto ao uso pedagógico dessas novas tecnologias, espetacular. E, como eu disse, altamente motivacional. É claro que nós, professores, ainda estamos descobrindo novas utilizações, novas formas de usar. Agora, o difícil, como também para vocês, pais, nas casas, nos lares, é a quantificação disso. Porque o professor não pode o tempo todo ficar só dando trabalhinho que vai ser pelo WhatsApp ou se comunicando com os alunos por WhatsApp, porque também o que a gente vê é que o comodismo, né, que é uma característica do ser humano, é grande. Então, o aluno faltou, aí a mãe passa uma mensagem para o professor: qual foi a tarefa que o professor mande pelo WhatsApp? Qual foi o trabalho? O professor não pode fazer isso, gente. O professor, então, de sexta série em diante, tem quantos alunos? Mas as exigências estão surgindo. Então, aquilo que você falou muito bem, daqui a pouco a gente vai reencontrar o equilíbrio. O importante é esse momento que a gente está tendo aqui agora, em que nós todos estamos pensando. E desse pensar conjunto, vocês vão, com certeza, multiplicar. E aí a gente vai não crescendo. Se Deus quiser, a gente vai chegar a um momento de usar bem todas essas tecnologias, em casa e na escola. Eu gostaria de fazer assim, uma observação a respeito da responsabilidade do poder público também de nos auxiliar. Porque eu sou mãe, porém também eu sou promotora de justiça, trabalho na área do consumidor. Eu acho que a mídia, ela não tem freio, né? E até a questão da tecnologia, ok, mas ela é estimulada aí de uma forma muito negativa, sabe? Por parte, assim, das novelas, de situações, filmes. E, especialmente, o que me incomodou
foi a questão daquela exposição de arte. Quer dizer, cada um vê da maneira como... Museu. Eu, particularmente, me agrediu aquilo, porque eu não vejo aquilo como arte, né? Assim, o respeito das opiniões que são diversas, mas a gente precisa de um auxílio, até como mãe, né, que sou, porque a minha filha é muito questionadora, ela não é uma menina que aceita assim um sim, um não, não pode, tem horário, vai ser assim. É porque eu realmente me comprometo a trazer a ela as razões. Desculpe, quantos anos ela tem? Ela tem 12 anos. Mas ela é um pouco madura, assim, para a idade dela, sabe? Então, eu tenho e sou separada, aquela coisa assim, um quadro que me aumenta a responsabilidade. Eu realmente sinto um peso muito grande diante de toda essa pressão social que a gente vive, que o pai... Eu não estou me esquivando, muito pelo contrário, da minha responsabilidade como mãe, de criá-la, e crio sozinha muito bem, graças a Deus, só que eu sinto falta desse apoio, sabe? Da falta de, se alguém chama de censura, mas de um limite. De um limite para o que se é veiculado, eu compreendi. Sabe? E isso, assim, essa questão de gênero também, eu penso que eu não sou contra, mas a minha filha, mãe, mas você é homofóbica? Eu falo, não sou, minha filha. Eu estou tentando explicar para você que eu estou quase me sentindo rejeitado por não ser desse outro gênero, né? Quer dizer, eu tenho direito também a ter a minha opção, mas é tudo tão massificante que isso é difícil para a gente trabalhar individualmente. Olha, eu compreendo perfeitamente a sua preocupação, mas eu posso te dizer, em sã consciência, que eu não acredito que o Estado deva ter ingerência nessas questões. Eu acho que o Estado tem que gerir a coisa pública, tem que nos dar segurança, tem que, enfim, as coisas básicas. Mas educação e valores, a gente não pode, de forma nenhuma, delegar para ninguém, porque a gente corre o sério risco de exatamente isso que você falou. Está havendo, sim, um excesso, digamos, um policiamento assim, né, ideológico, tudo que você... Se você é contra o que é considerado moderno, para frente, etc., né, se você é contra, você fica logo marginalizado. Esse é que é o erro. Mas, da mesma maneira, seria se a gente começar a ter lei, né, gerindo isso. Eu acho que o erro dessa exposição específica que você citou foi não ter se, digamos, colocado desaconselhável, como hoje se faz, para tal faixa etária. Porque, veja, com a lei... Olha só, o Brasil talvez seja até um pouco assim, teu vício profissional, mas acho que não. Acho que eu não sou da área jurídica e, às vezes, eu tenho também essa assombração de achar que, poxa, isso não devia ser permitido, né? A gente tende a querer entregar para um outro setor essa responsabilidade de proibir. Não, cabe a nós dizer para nós, não, isso não está na hora de você ver. Essa tua filha de 12 anos, ela está, como menina, ela já está na adolescência, porque menina entra mais cedo. Então, o fato dela ser questionadora é um ótimo sinal. É um sinal de que ela está pensando. E, como eu sempre gosto de dizer, antídoto para a bobeira é pensar. Então, se ela está pensando e você está discutindo com ela, não tem lei melhor. E tem o seguinte também, você, como promotora de justiça, sabe muito bem que a lei existe e quanta gente burla a lei. Então, a lei não resolve apenas. O que resolve é o nosso foro íntimo. Então, claro, eu não levaria meu filho para aquela exposição, se ele tivesse 5 anos, 7, 8. Mas, se ele tivesse 15 e quisesse ir comigo, eu iria. Eu posso até não gostar. Eu realmente não vou dizer que eu adorei aquelas imagens que eu vi, mas, do ponto de vista artístico, do meu ponto de vista artístico, teve gente que gostou, porque mostrou uma série de coisas, questionou uma série de coisas. Mas, realmente, eu acho que o que é preciso é porque, às vezes, a gente não sabe o que tem na exposição antes de ir. Então, você vai ter que ir primeiro, né, sozinho, para ver se teu filho pode. Ninguém tem. Hoje em dia, com a crise, não dá para fazer isso, né? A não ser que seja entrada grátis. Mas ninguém vai fazer isso, até por tempo.
Então, o importante é que haja realmente uma tarja dizendo essa exposição é aconselhável para pessoas de tal, trata de tal coisa. A gente tem esse cuidado, como eu falei dos joguinhos eletrônicos. De repente, teu filho chega... Quantos de nós não incorremos, às vezes, nessa falha? Que é passível de consertar fácil, né? Mas, tipo assim, teu filho chega... mãe, eu quero... No meu aniversário, eu quero tal joguinho eletrônico. E você vai e compra. Quantos de nós olhamos primeiro o conteúdo desse joguinho? Né? Às vezes é até difícil encontrar uma loja que deixa a gente ver o conteúdo, né, antes. Mas a gente tem que ter esse trabalho. Certo? Então, eu acho que por aí é que a gente vai preservar a nossa democracia, que já está um pouquinho abalada, né? Que já teve um período grande que eu vivenciei. Gente, vocês acreditam? Eu estudava filosofia quando nós estávamos em plena época de ditadura. Teve uma época que uma pessoa da minha faculdade foi presa, e ficou exilada, presa, depois teve que ir para o exílio. Eu tive que jogar... Eu queimei todos os meus livros. De tal medo que a gente vivia, porque eu tinha livros sobre Marx, tinha livros sobre todas as coisas que... Porque era do currículo, mas isso já era visto, entende? Então, meu medo é que a gente, nesse nosso coração, ficar tão apertado, a gente invoca uma lei, uma coisa, mas isso tem consequências bem mais severas. Me chamo Cristiana, eu sou psicóloga, psicopedagoga, e há 7 anos estou trabalhando na área também de música. Na área de quê? Música. Música. Composição. E tenho feito uma aliança muito forte do meu trabalho na psicologia com as mensagens, que eu sou compositora, e atualmente tenho feito muitas músicas infantis. Sou sua fã mesmo, tenho muitos livros. Eu tenho como base a orientação aos pais, que eu faço, inclusive durante os pocket shows, né? São 5 músicas que eu canto e faço as apresentações. Eu trago muito desse conteúdo seu. E sei que há muitos livros seus que apontam para caminhos. Eu venho trabalhando muito com caminhos. Quando a gente fala dessa relação nossa com o digital, né, de toda essa nossa preocupação, ela é muito pertinente. Mas eu acho muito importante a gente estar valorizando aquele conhecimento que nós temos de como transformar, que é aquilo que você propõe junto quando a Cândida fala, né, porque ela é minha amiga, minha colega. Então, assim, o quão valioso você tem livros, né, que falam sobre limite, sobre a compreensão do prazer de estar com os filhos, né, descobrir outros prazeres que já foram, né, um dia tão vivenciados por nós, né? E o convite que eu faço com os pais, para os pais e para os educadores é muito esse: é utilizar com parcimônia, com inteligência, com o conhecimento que nós temos de nós mesmos, né? Não esquecermos dos nossos valores, da nossa moral, né? Independente de qualquer coisa, dialogar muito, né? E levar um jogo. Gente, não tem uma criança, um adolescente, um adulto que não sinta prazer em jogar um OR, em jogar uma palavras cruzadas. Tem advogados, né, renomados que não jogaram nunca palavras cruzadas com os filhos, né? E hoje eu estou fazendo esse convite, né? Então, assim, são coisas simples, né, que fizeram parte de uma geração e que se transformaram, mas são coisas que a gente pode resgatar. E eu tenho certeza absoluta, né, que eu acredito, quer dizer, eu estou falando, eu tenho certeza absoluta, meu coração me diz que o caminho é muito esse. Muito obrigado. Gente, que lindo, muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho. Fico muito orgulhosa de saber que você leu vários dos meus livros e está usando, juntando com uma das coisas que eu mais amo, que é a música. Muito bacana. Parabéns pelo seu trabalho. Eu sou professora e sou de educação física. Inclusive, eu vi na sua tela crianças sedentárias, a maioria porque ficam muito assentadas, obesas, com dificuldade motora, uma série de consequências nessa parte negativa. Mas, na verdade, o que me chama a atenção é a dificuldade hoje de pais de falar não para uma criança, em qualquer aspecto, que seja compra, por favor, me dê isso, ou não pode comer isso, ou não pode fazer aquilo. O não, me parece, se tornou assim, eu traumatizo, como se fosse um pavor
para aquela criança ouvir um não. E ela esperneia. E ela, por exemplo, dentro da minha aula, o não acontece e ninguém esperneia. Agora, fora, quando chega o pai ou a mãe, compra ali na banca para mim isso. Não, não vou comprar. Pronto, o mundo caiu. E também, além disso, o delegar para o outro a educação. Então, a escola ela não é para educar aquela criança. Ela é para dar aula de biologia, matemática, português, educação física. Essa educação, dá licença, por favor, não coma assim, não faça assim. Isso é do pai e da mãe, é de casa. Então, isso não vai poder. Eu lembro que meus filhos, quando eram pequenos, determinadas coisas da televisão. Na casa de fulano eu assisto, bacana, ótimo, mas aqui em casa não. Por que não? Porque eu não acho que é legal assistir isso, por isso, mas eu quero. Falei, beleza, mas não vai poder. Então, hoje, me parece um medo de traumatizar, de falar o não. E aí, a mínima frustração, quando essa criança se depara, ela não consegue lidar. Ela não está conseguindo lidar com frustrações que acontecem todo dia, toda hora. Eu não sei se você conhece o meu livro Limite Sem Trauma. Não, não conheço. Não conhece? Não, esse já é o meu. ouvi, Não, não sim, li. Não. Conheço, mas não li. É porque você acabou de resumir o livro, mais ou menos, né? Então, o que eu estou dizendo, esse livro está na 96ª edição. 96ª edição é uma coisa rara. Esse livro sozinho já vendeu mais de 1 milhão de exemplares no Brasil. Está traduzido em vários países do mundo. Eu estou te falando isso não é para fazer propaganda do meu livro, é para te dizer que esse fenômeno ele começou exatamente, foi esse fenômeno que me levou a escrever para a Paz. Eu comecei a escrever para a Paz, o meu primeiro livro para a Paz chama-se Sem Padecer no Paraíso, em Defesa dos Pais, ou sobre a Tirania dos Filhos. Publiquei em 1991. Vocês vejam que se passaram 26 anos. Né? Está certo minha conta? Por aí, isso aí, assim, 26. Então, quando eu comecei a escrever, foi porque eu percebi que esse fenômeno que você acabou de referir estava acontecendo. Mas, na verdade, nesse livro, Sem Padecer no Paraíso, eu entrevistei 160 famílias, e nesse livro é que eu mostro de onde surgiu esse medo de dizer não. Certo? Eu não vou me estender, porque é uma outra palestra que chama-se exatamente Educar Sem Culpa. Na verdade, houve um equívoco, vou referir só um elemento, que é o seguinte: depois da Segunda Guerra Mundial, talvez o personagem mais famoso do século XX seja Freud. E ele foi popularizado através das primeiras tecnologias, não essas de hoje, mas a TV, por exemplo, jornal, programa de rádio. As suas teorias foram de tal forma, digamos, colocadas para todas as pessoas lerem, o que é ótimo. O grande problema é que, quando você escreve um artigo para um jornal, né, um jornalista, quando ele faz um arrazoado em que ele dá uma pincelada do assunto. Poucas pessoas se aprofundaram na teoria freudiana, né, como eu, por exemplo, que estudei, né, muito tempo isso pela minha profissão. Então, eu percebi que estava havendo uma distorção, no sentido de que os pais achavam que, quando você diz não para o filho, você não está sendo um bom pai, você pode causar um trauma. Foi o momento em que o mundo inteiro confundiu frustração, que é um fenômeno da psicologia, né, da nossa psicologia humana, com trauma, que é uma coisa que não tem nada a ver com frustração. Todo trauma é resultante de uma frustração, mas nem toda frustração leva a um trauma. Então, isso foi uma confusão terrível, e os pais começaram a ficar com medo de dizer não para os filhos por isso. Então, aí eu senti, meu Deus do céu, eu tenho que fazer alguma coisa. E eu percebi que, por exemplo, na sala de aula, lá com 20, 30 alunos, não dava para assambarcar esse mundo, fiquei com medo. Aí eu comecei a escrever para a Paz, foi por isso. Exatamente por esse fenômeno que eu tenho repetir em vários livros, só que cada um com uma conotação, porque cada hora aparece um fenômeno novo para a gente estudar. Quando eu digo assim, agora eu vou escrever só ficção,
Não consigo. Eu tenho um grupo de discussão de maternidade, são 12 mil mães. 12 mil? 12 mil mães no Que Facebook. maravilha. No Face. Que legal. E todos os temas relativos à maternidade são discutidos lá, enfim. O nome é Grupo O de nome Mães. é Grupo de Mães. .com.br? Tem .com.br também, mas o grupo É no grupo, Face? é um grupo fechado no Facebook, mas tem no site. Fechado, mas fechado depois de 12 mil mães. Fechado, mas uma convida a outra, né? Pois e acaba. então, é isso que eu falo. O ó, arroba, que nossos filhos não é grupo sabem. demais, né? @grupo de mães. E complementando aqui o que ela falou, eu, paralelo ao grupo, eu contrato muito, na minha profissão, eu contrato muito trabalhador temporário. E eu acho que essa questão do não falar não, dessas crianças que estão crescendo sem saber lidar com a frustração, eu acho que isso tem um pouco a ver também com a compensação que os pais querem fazer por estarem muito fora de casa, muito no mercado de trabalho, poucas horas com os filhos. Eu queria saber se tem a ver. Né? Porque aí, aquele pouco tempo que aquele pai e aquela mãe estão com aquele filho, eles não querem falar não. Eles não querem falar não, desculpa. Entendi. E eu acho que isso está criando uma geração inempregável. Porque lá onde eu trabalho, a gente contrata muito profissional temporário e são pessoas extremamente melindradas que confundem o tempo todo objetividade com grosseria. Eles não entendem uma instrução objetiva. Eles acham que você está sendo grosseiro. Não, você não está sendo grosseiro, você está sendo objetivo. Claro. Então, é uma geração inempregável. Veja, o que você falou tem tudo a ver. Inclusive, eu trato exatamente esse fenômeno no livro Educar Sem Culpa. Porque uma coisa que imobiliza os pais é a consequência desse psicologismo exagerado que eu falei para vocês. Quer dizer, foi uma distorção dos conceitos freudianos, e aí os pais começaram a fazer tudo o que os filhos queriam. Com isso, isso está no livro Limite Sem Trauma, muito bem descrito. Acho importante, você pode até levar essa discussão, porque é importante saber que há uma... ao contrário do que os pais pensam, assim, dizer, hoje eu faço, amanhã ele vai crescer, vai superar isso. Não. Há digamos, uma hierarquia nesse adoecimento, como eu chamo, porque começa com o chilique da criança pequena, que você fica, meu Deus, coitadinho, deixa ela pequena, não entende, aí deixa fazer chilique, daqui a pouco está fazendo na escola também, daqui a pouco está com 7 anos, continua. Então, quando é o pai que deixa, a mãe não deixa, um segura o outro, fica uma confusão danada. Então, e essa culpa não é advinda apenas da ausência do pai e da mãe porque trabalham fora. É muito a ver também com a questão que eu coloquei da interpretação errada das teorias psicanalíticas e psicológicas. E as pessoas, então, eu digo assim, ouviu o galo cantar, não sabe aonde, porque tem aquele verniz que as mídias colocam, né? Não dá, mas você vai perguntar, você leu um livro de psicologia? Não leu. Leu a entrevista que saiu na revista Cláudia. Então, você começa a ficar toda com pequenas, né, ideias, e muitas ideias pequenas e erradas também. Então, assim, o que aconteceu, e por isso é interessante a gente saber que é um fenômeno mundial. O meu livro Limite Sem Trauma está traduzido, por exemplo, para a França, que seria uma coisa impensável, que a gente tem aquele mito, né, aquele estereótipo, o francês gosta mais do cachorro do que do filho. É mentira, nada disso é verdade, de maneira nenhuma, claro. Eles também têm dificuldade de dizer não para os filhos, porque isso foi um fenômeno mundial, entende? Então, esse trabalho que eu venho fazendo há 25 anos, que eu comecei primeiro em 1991, me deu uma nova carreira, que foi a de escritora. Eu estava fazendo em sala de aula, de repente eu achei, peraí, não pode ser tão devagar, porque até você atingir um número grande só através do livro, né? Ou do e-book agora. Mas eu acho importante isso que você está fazendo, muito importante, porém, que a gente embase essas coisas, né? Porque, como você disse, eu estou vendo. A consequência, quando eu mostrei, tem 4 etapas. A primeira é o chilique, a segunda é a progressão do chilique para não aceitação da autoridade dos pais e depois dos professores. A terceira etapa que surge, e que está no livro também, Limite Sem Trauma, é a etapa em que a criança começa a ter problemas até de aprendizagem,
porque ela está tão habituada a que façam tudo o que ela quer, que quando ela está numa situação de grupo, que é uma sala de aula, ela não consegue, de maneira alguma, aceitar que agora é hora de sentar para fazer uma redação, ou para resolver problemas, ou para discutir um trabalho em grupo. Ela quer sempre que a ideia dela prevaleça. Por quê? Porque ele é o reizinho da casa, é o pequeno tirano, que é a denominação que eu dei no livro Sem Padecer do Paraíso, em defesa dos pais ou sobre a tirania dos filhos. Então, os filhos estão se tornando tiranos, mas por quê? Porque os pais estão se ausentando de utilizar a autoridade parental, que é fundamental e nada tem a ver com autoritarismo. Quando ele chega na idade de profissional, profissionalizado, da mesma maneira que ele não aguentava ouvir o não da mamãe, não pode fazer isso, porque ele jogava tudo para o alto e tinha um chilique, ele tem o chilique um pouco já mais envernizado, que é dizer, quando ele tem um papai e uma mamãe que pagam tudo para ele, né? Aí o que ele faz? Sai do emprego, me aborreci, joga tudo para o alto, volto para a casa de mamãe, que lá tem casa, comida e roupa lavada. Então, eu, por conta dessa consequência, até sugiro que você leia, acho que vai ser legal para você, encurtando a adolescência. Porque hoje o que você está trabalhando, que você citou como engenheiro, você não está trabalhando com adultos, você está trabalhando com adolescentes. Porque o adulto é aquela pessoa que já amadureceu, e ele não. Então, se você devolve um relatório, isso que você falou, não é tua impressão, não. Você tem toda a razão. É um fenômeno no Brasil e nos países que estão realmente dando ênfase a essa paparicação excessiva, a qual eu combato há 25 anos, porque eu acho que o homem ele não é apenas emoção, ele é razão também. Então, nós temos que dizer para o nosso filho, não pode agora, e ele tem que começar a entender. Não com 1 ano, mas com 5, com 6, progressivamente dentro do que ele é capaz. Senão, nós vamos ter... Olha, hoje está uma situação terrível. Um chefe de departamento, só porque ele é chefe, ele tem uma série de obrigações. Então, ele dizer para uma pessoa, refaz esse relatório, esse texto aqui, tudo tem que ser como ela quer. Na verdade, não. Até, por exemplo, eu já tive isso com alunos, né? Claro, alunos que me diziam, mas isso é do jeito que você quer me impor. Não, é norma culta da língua. Você tem que... Faz uma consultinha aqui para a Academia Brasileira de Letras, eu peço para eles entrarem no Google, entrar na academia, faz a pergunta para ver se é a Tânia que está mandando. Porque mandar consultar uma gramática, Deus me livre. A mesma coisa em outros termos. Quer dizer, é por isso que a gente fica desesperado quando vê, num hospital, o que pode acontecer? Uma pessoa não aprendeu a ler direito ou acha que minimiza. A pessoa que não sabe, quando eu digo saber, é ter profundidade sobre o que sabe, né? Ter uma pincelada e sair dando aula sobre isso. É você ter estudado uma vida inteira, você não vai fazer o que está acontecendo por aí, que tem muito... A gente está vendo, cansado de ver, erros médicos e de pessoal da área de saúde, trocou alhos por bugalhos e a pessoa morreu. Então, isso dói mais do que quando cai um viaduto, mas está começando a cair viaduto, casa, rachar parede. Por quê? Porque não souberam direitinho a lição de casa. Quando fala, por exemplo, a respeito do bullying, né? Então, quer dizer, aquela coisa, da mesma maneira que você falou que o Freud caiu na rede, né? E aí vira quase que um telefone sem fio, e aquela coisa vai se modificando, né? Quando a gente fala, por exemplo, desse caso lá em Goiânia, né? Eu sempre penso, quer dizer, houve o bullying, não houve o bullying, mas tem uma questão da estrutura psíquica, né? Que ninguém fala dessa estrutura psíquica aí, desse menino, como é que era a vida desse menino, como é... Não é nem questão de como é que é a vida dele, porque a gente não vai poder fazer psicanálise com cada caso que aconteça. Mas eu estou dizendo assim, quando você vê claro que as coisas... O que é importante... A gente precisa ter um pouco, né? Quer dizer, eu tenho esse olhar pela minha formação. Claro, exatamente. Não são todas as pessoas que têm. Mas aí eu acho que é o perigo de quando a coisa cai na rede. E aí eu não sei se você conhece esse jogo do telefone sem fio, que eu falo não, aqui, claro que a gente conhece. lá se responde mas dizer, isso até a gente citou aqui, né? Sim. Que o perigo da rede é esse. São as influências que exerce sobre as crianças. Sim. Mas aí, quando eu estou assim, falando em relação àquele caso do bullying, por exemplo, que o menino... Foi lá, tirou e tal. E aí, o que fica para mim? Eu queria saber como é que você escuta isso, né?
assim, essa questão da estrutura psíquica mesmo daquela criança. Quem é aquela criança que respondeu a isso desta forma, né? Atirando? Só para dizer, eu tenho a impressão até que eu já falei isso, né? Quando eu estava falando da palestra, no início da palestra, eu citei especificamente esse caso. Na verdade, não cabe a cada um de nós analisar se ele era se foi a família que, sabe, que contribuiu. Na verdade, isso é uma área profissional mesmo. O que a gente precisa ver, é que, primeiro, saber é que uma pessoa que cresceu tendo limites, aprendendo que ela não pode fazer tudo o que ela quer, que ela não pode ser amada por todos. Isso é um trabalho da família, fazer essa socialização básica. A escola contribui muito, mas não é a única e nem é a principal. A principal é a família. Então, é claro que essa criança, esse jovem, ele pode ter tido um surto, né? Aí falando do ponto de vista psiquiátrico, não sou médica, mas a gente sabe que, no caso de um surto psiquiátrico, isso pode acontecer. Uma coisa que era pequena pode ter crescido dentro da cabeça dele, mas não cabe à sociedade leiga fazer esse tipo de análise, e isso também não vai trazer a vida de volta dessas crianças que morreram, né? Então, é uma tristeza. O que a gente precisa saber é que aquilo que eu falei, antídoto de bobeira é o saber. Então, quanto mais a gente estudar, quanto mais a gente ler, quanto mais a gente estiver, e especialmente buscando fontes seguras, né, vendo se a pessoa que escreve tem alguma formação naquela área, como você falou, claro, né? Vendo se ele publica um livro, mas ele coloca a bibliografia, de onde ele tirou isso? Eu cansei de ver pessoas que têm até um certo renome chegar e dizer, eu criei uma teoria. Ninguém pode criar uma teoria. Sabe? Isso é uma coisa desonesta. Você cria uma teoria sem comprovar essa teoria. Porque, como dizia o Rei Fio, livre pensar é só pensar. Eu posso chegar aqui e inventar uma coisa e dizer? Não. Eu tenho que provar, né, o que eu estou dizendo. Então, esse cuidado também é muito importante. A gente vê quais são as nossas fontes, em quem eu estou me baseando. Né? Se lê uma reportagem, é legal, o papel da imprensa é fundamental, te despertou o interesse, não simplesmente repete o que você leu, vai buscar uma informação. Agora é tão fácil, né? Nesse ponto, esses novos perigos são também um grande auxiliar nosso, né? As novas tecnologias. Então, é isso. Quando tem algum tipo de problema, ele fica se comunicando no WhatsApp. E isso é tão sério, porque, às vezes, aquela criança está com uma nota ruim, ele já foi chamado à escola por várias vezes e não pôde ir, porque tem algum problema no trabalho, para sair, não vem ao caso qual o problema, e a fala com relação àquele professor começa a girar. É um problema sério. Então, eu acho que esse trabalho, esses livros, né, se eu soubesse escrever, eu escreveria sobre essa mídia que está sendo usada pelos pais. Ao invés de fazer esse ir livro, né? diretamente à escola, à coordenação, e eu lembro quando os meus estudavam, vamos numa equipe de mães. Não vamos numa equipe de mães, eu vou, porque eu gostaria de falar sobre o meu filho. Então, eu vou sozinho, não tem problema. Ele vai ser perseguido? Não, não vai. Se é uma boa escola, ninguém vai perseguir porque a mãe ou o pai está falando a respeito ou reclamando de alguma coisa. Então, hoje, os pais não vão ou ficam na porta de uma escola, normalmente falando mal da escola, porque, se eu não gostar daquela escola, eu tiro, lá eu não vou querer que o meu filho estude, ou então fica o WhatsApp circulando a respeito daquele professor, daquela professora e daquela escola. Com certeza. E não resolve Mas olha só, nada. Mas, olha só, deixa eu só te falar uma coisa que a gente, me parece, você falou, é extremamente pertinente, com certeza, mas é muito importante também que a gente diga que não é todo pai que faz isso, não, tem muita gente, né? Eu sei que você não disse, eu só estou ressaltando porque eu não quero que a gente se despeça com essa impressão, né, de que a gente... Não, eu acho que, como toda nova tecnologia, ou nova roupa que a gente comprou, um novo sapato, outra moda, a gente tem um tempo de adaptação, né? Então, eu acho que a gente está aqui, nesse momento, exatamente fazendo isso, conversando, pensando, e eu acho que a gente vai chegar a saber usar adequadamente. Mas tem que estar ciente de que estão ocorrendo coisas que não deveriam
mas que a gente pode reverter. Isso que eu acho importante. A gente saber que está havendo exagero, nós estamos no momento da antítese. A tese é, criamos um grupo de... que legal, vou fazer um grupo de WhatsApp, porque eu não posso todo dia ir na escola, mas aí o fulano vai e me conta o que aconteceu. A ideia foi boa. A consecução, a execução e as consequências é que não estão sendo. Por quê? Porque as pessoas estão se escravizando. Então, vamos tentar ter um termo. E é uma coisa até interessante que a gente deve discutir isso na escola. As próprias escolas devem orientar os pais. Olha, vocês têm grupo de WhatsApp, mas vamos ter tal... Quando é escola particular, ainda pode fazer isso. Né? Dizer, olha, nós vamos atender aos grupos de WhatsApp desta maneira. Porque, como eu disse, senão você não faz mais nada a vida inteira. Você fica só respondendo uma consultinha que um pai resolveu perguntar do grupo tal, que me disseram isso, é verdade. Aí tem alguém na escola que vai ter que ser contratado para responder tudo que o WhatsApp está perguntando. Então, eu acho que o equilíbrio vai chegar, mas quanto mais vocês levarem essa mensagem, discutirem isso, mostrarem, olha, é bom, mas não é só bom, pode ser ruim. Vamos ver qual é o perigo, para não cair nesse perigo. Essa é a mensagem do livro que eu espero que vocês também levem adiante. Espero ter sido útil a vocês. Muito obrigada pela presença. Passo para o orador. Afonso. Obrigada.